Tribuna Livre, com Jaércio Carlos. As boas ideias passam por aqui. Bem, amigos, estamos de volta com o programa Tribuna Livre, hoje trazendo um grande amigo, o deputado estadual Hermano Moraes. Como vai, doutor Hermano? Tudo bem? Jaércio Carlos, eu queria inicialmente agradecer pelo convite, honroso de estar aqui participando do Tribuna Livre. Fica à sua disposição. Eu gostaria que Hermano Moraes dissesse quem é Hermano Moraes. Um cidadão potiguar, filho de uma família de classe média, bancário da Caixa Econômica, filho de um bancário aposentado do Banco Nordeste, de uma dona de casa que já está no plano superior, pai de 2 filhos, que depois de muitos anos militando no setor bancário, como funcionário da Caixa Econômica, também militando em defesa dos servidores da Caixa Econômica, por incentivo dos colegas e dos amigos, ingressou na vida pública. Daí em diante, já são 6 mandatos eletivos, 4 como vereador e 2 como deputado estadual. O senhor começou a sua campanha política, a sua vida política, quando? 92, né? 1992, como vereador de Natal. O senhor ficou quanto tempo lá? Foram 4 mandatos. Nós nos elegemos no primeiro mandato 92. Na eleição seguinte, fui candidato a vice-prefeito do então candidato, deputado federal João Faustino, já falecido, uma grande figura humana. Depois retornamos, 4 anos depois, para a Câmara, e aí foram mais 2 mandatos. Ao todo, 4 mandatos até chegar à Assembleia Legislativa, onde estamos por concluir o 2º mandato. O senhor, quando estava na Caixa Econômica, já tinha pretensões de ser político? Ou essa pretensão veio só através dos amigos? Na primeira vez que o senhor se candidatou, o senhor ganhou e ficou feliz da vida? Eu sempre tive algum tipo de atuação política. No colégio, durante toda a vida escolar, meus colegas sempre me elegiam líder de classe. Estudou no Marista? Estudei no Marista, no Externato João 23, Colégio São Luís, depois no Colégio Marista até o final. E depois ingressei na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde cursei Direito e posteriormente me pós-graduei em Gestão Pública. Logo no início da faculdade, aos 19 anos, fui aprovado no concurso da Caixa Econômica Federal. Então, somada essa minha atuação no tempo de colégio, na universidade, onde fui do Centro Acadêmico Amaro Cavalcante, tive participação também na militância católica através de grupos de jovens. Tive também uma experiência como presidente da Associação do Pessoal da Caixa Econômica, depois de ter sido diretor, e membro também da FENAI, que é a Federação das Associações dos Bancários da Caixa. Então, tudo isso somado me trouxe para a política partidária. Foi exatamente em 92, quando nos candidatamos pela primeira vez e obtivemos, para surpresa de muita gente, e minha também, uma votação muito expressiva, e nos elegemos como o 3º mais votado de Natal. O senhor recebeu uma comenda dos estudantes, né, como amigo dos estudantes. O senhor sempre trabalhou junto com esse pessoal, com a estudantada? Eu sempre elegi a educação como uma prioridade, como cidadão e como agente público. Então, militei sempre em defesa da educação e, por isso, essa nossa identificação com os estudantes. Então, ainda como vereador, recebi essa homenagem que eu guardo com muita honra e isso apenas aumentou a nossa identificação. Mas foi exatamente defendendo os interesses dos estudantes de Natal à época que nós recebemos essa homenagem. Dessas homenagens e dessas comendas que o senhor recebeu até hoje, qual é a mais significativa do seu ponto de vista? De fato, nós recebemos várias homenagens de instituições, trabalhamos muito com instituições da sociedade civil, mas tivemos como vereador de Natal a iniciativa de criar a Frente Parlamentar em defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. É uma frente que hoje é uma referência não só para o Estado, mas eu diria que uma referência nacional. E nós conseguimos reunir mais de 100 instituições que trabalham em prol
da defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Então, esse trabalho nós interrompemos no momento em que fomos eleitos deputado estadual. E fui surpreendido, por ocasião dos 10 anos da Frente Parlamentar, com uma homenagem que muito me tocou. Eu me lembro que eu estava até com problema de saúde, mas fiz questão de receber essa homenagem por acreditar que aquele trabalho que nós havíamos iniciado, compartilhando o esforço e as dificuldades de muitos que se dedicam através de várias instituições, ela tinha sido reconhecida. Então, eu estaria com uma das homenagens que eu destacaria. Né? Destacaria. O senhor acha que a sua atuação na Câmara Municipal fez a base para o senhor chegar à Assembleia Legislativa? Com certeza. Foi a base, né? Foi uma experiência, foi um aprendizado, mas nós tivemos, e até hoje, todas as eleições que nós participamos, nós temos tido votações crescentes de uma eleição para outra. Como vereador, não foi diferente. Então, a experiência que nós tivemos, com certeza, nos ajudou a chegar à Assembleia Legislativa. Tanto é que a nossa base maior, do ponto de vista eleitoral, continua sendo Natal. Então, na primeira eleição para deputado estadual, dos 35.294 votos, eu tive mais de 18 mil votos em Natal. Agora, na reeleição, nós ampliamos a nossa votação para 60.813 votos. Eu fui o terceiro mais votado, deputado estadual, dos quais quase 20 mil votos em Natal. Então, nós aumentamos em Natal e conseguimos, com o trabalho feito ao longo desses 4 anos e nos tornando mais conhecidos no interior do estado, nós avançamos muito também e fomos votados em 156 municípios. São então, 167, né? Me parece, no total. Exatamente. Né? O senhor atribui essa sua performance, esse seu prestígio, esses seus eleitores que são, como é que se diz? Estão do seu lado sempre, né? Como é que eles chamam isso aí? De fiéis. Fiéis. Eu costumo dizer, as pessoas me perguntam, mano, e seus apoiadores, seus cabos eleitorais? Eu digo, olha, eu tenho apoiadores. São pessoas que acreditam no nosso trabalho aqui na capital, no interior, que vestem a camisa e que multiplicam, porque, como eu disse no início, eu sou uma pessoa de classe média, bancário da Caixa Econômica com muito orgulho. Estou concluindo a minha atividade bancária, e que sempre me elegi exatamente pela força do trabalho, pelo comportamento ético que procuramos trilhar sempre, a obrigação do agente público e a participação dos amigos que têm se espalhado. Por exemplo, eu falei que eu fui votado em 156 municípios, mas eu não fiz campanha em 156 municípios, mas fui lembrado, com certeza, por pessoas amigas ou pessoas que, mesmo à distância, acompanham o nosso trabalho e deram esse voto de confiança. O senhor acha que hoje a mídia social ela facilita o trabalho do parlamentar? É um instrumento muito importante que facilita. Por outro lado, exige mais do parlamentar, porque a cobrança, o acompanhamento do mandato, essas demandas que normalmente vinham antigamente de uma forma mais lenta, agora é instantânea, seja na capital ou no interior. Por outro lado, se dá a oportunidade, através desses instrumentos, de você divulgar e permitir que as pessoas acompanhem mais de perto o seu trabalho, a sua luta, as suas ações. Então, eu acredito que é uma contribuição muito positiva com o advento aí da internet e com essa democratização da informação. Eu acho que para quem trabalha, quem se dedica, quem exerce o mandato com seriedade, é um instrumento muito positivo. O senhor é pré-candidato, provavelmente, para as eleições de 2018, não é? Sim. Pela performance que o senhor já vem obtendo esses anos todos, né, esses mandatos todos. É sempre importante o julgamento popular, né? No momento atual, é desafiador, porque nunca a classe política, eu acredito, no Brasil, esteve tão desgastada como agora, diante dessa crise política, dessa crise ética,
e por todos os problemas que têm sido enfrentados. Mas eu diria que nós estamos diante de um momento novo no Brasil, onde certamente vai nascer um Brasil melhor e com novas práticas políticas. Eu acredito o seguinte, desde que você trabalhe corretamente, que você atenda a sua plataforma, atenda os seus eleitores, você os trate bem, tenha um certo humanismo na condução do seu mandato, eu acho que é uma reeleição praticamente garantida. Olha, sempre há uma disputa e novos candidatos aparecem, é bom que surjam. Eu sou um estimulador de novas lideranças, nós temos que oxigenar a representação política em nosso país, mas é evidente que a população ela faz a sua avaliação dentro daquilo que ela entende ser o melhor para si. E penso, e é bom que seja assim, que em 2018 nós vamos ter ainda um eleitor mais exigente. Ele vai acompanhar melhor, eu acredito que ele vai analisar melhor, para que assim ele possa ter uma representação melhor. É importante fazer essa observação, sua pergunta me suscita essa oportunidade, porque muito se reclama da representação política, mas ela é um reflexo da escolha da própria sociedade. Então é importante que a sociedade escolha bem. E é importante que as pessoas que estão habilitadas, que estão preparadas, que têm vocação, que desejam, em qualquer instância, representar a população, que elas se apresentem para o julgamento popular. Então nós vamos mais uma vez para o julgamento popular. O senhor se considera uma pessoa feliz com o seu mandato de deputado estadual? Eu faço política porque gosto, é uma missão, é uma escolha. Sacrifiquei minha vida funcional na Caixa Econômica, modesta parte, onde eu era muito bem sucedido, muito bem avaliado. Uma carreira... Ocupei várias funções importantes na Caixa, tinha uma perspectiva profissional muito alvissareira, mas não me arrependo. Eu gosto do que faço e acho que posso ser mais útil à sociedade. Então, eu, apesar de todas as intempéries, todas as dificuldades, até hoje, desse momento de desgaste da classe política como um todo, eu tenho o orgulho de exercer a atividade política e tenho consciência que trabalho todos os dias para honrar a confiança do povo. Ok, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já, tá bom? Já, já. Ok. Pegasus, automação comercial para o varejo, bares, restaurantes e postos de combustíveis. Livre, hoje tendo o prazer e a satisfação de estar com o meu amigo doutor Hermano Moraes, deputado estadual. Que projeto ou projetos o senhor fez nessa sua caminhada até agora que o satisfaz ou o satisfez? Que o senhor pode recomendar? Olha, nós temos tido uma atuação parlamentar muito forte, seja atuando nas comissões parlamentares, seja por iniciativa de alguns projetos que hoje são leis estaduais, como deixamos também uma boa contribuição na legislação municipal de Natal, quando exercemos mandato de vereador. Agora, nós poderíamos destacar alguns projetos, eu vou aqui mais recentes, para ser mais atualizado. Nós tivemos um projeto que nos surpreendeu, que era um anseio muito antigo do setor produtivo rural, dos produtores de leite, dos produtores de queijo do Rio Grande do Norte. Uma atividade com mais de 300 anos, onde as pessoas que são envolvidas, normalmente pequenos núcleos familiares, pequenas fábricas, não tinham condições, não eram reconhecidos por lei, porque existia uma legislação federal voltada para grandes empresas, não para pequenas empresas. E nós fomos procurados por pequenos produtores e também por aqueles que atuam no setor da pecuária de leite, para que pudesse elaborar uma lei estadual regularizando essa situação. E assim fizemos, procuramos o SEBRAE, que era interessado também, Secretaria da Agricultura, Emater
e de Arne, órgãos que estão ligados a essa questão, além dos próprios produtores. E terminamos construindo uma lei, hoje é uma lei estadual, Nivardo Melo, em homenagem a um grande queijeiro já falecido. São 350 queijarias, é? Isso, cerca de 350, das quais 311 na região Seridó. Sim. Que formou, né, ao longo do tempo esses queijeiros, hoje já disseminados em todas as regiões. Né? Então, nós conseguimos aprovar essa legislação que trata dos queijos artesanais, no caso o queijo de manteiga, o queijo de coalho e a manteiga da terra, ou manteiga do sertão. Com isso, nós estamos favorecendo essa cadeia produtiva e, para minha surpresa, hoje nós somos procurados por deputados de outros estados da federação, diante da repercussão positiva em nível nacional e até internacional, para que nós possamos autorizar, nem precisaria, que a lei é pública, ela pode ser copiada, mas o fato é que esse projeto, que se tornou lei estadual, ele está sendo também apresentado em outros estados da federação. Com isso, você reconhece uma atividade secular, você estimula a geração, a permanência e a geração de emprego e renda, e você também adota para o Rio Grande do Norte, no caso, uma legislação dentro da nossa realidade, porque muitas leis são aprovadas em nível nacional para atender grupos, grandes indústrias, em desfavor dos pequenos. Então, nós fizemos isso, e eu dou como um exemplo mais recente, mas nós temos recentemente, por exemplo, apresentado e aprovado já como lei estadual a questão do turismo religioso, muito atual, né? Próximo dia 15 de outubro nós teremos aí a canonização dos mártires de Uraçu e de Cunhaú. Isso vai favorecer também a visitação do interior do estado, porque o turista ele fica na capital e em algumas praias circunvizinhas, mas ele precisa ser levado também ao interior e assim ajudar com a sua presença a fomentar o desenvolvimento do estado. Porque tem o turismo ecológico também, né, que está sendo bem desenvolvido, não é? Temos, além da cultura, da gastronomia, nós falamos há pouco da questão do queijo, nós temos a tradição religiosa de todos os credos, citei como exemplo, mas tem muitos locais de visitação, mas nós precisamos divulgar, disseminar, até para que o turista ele permaneça mais tempo em nosso estado e assim ele deixe recursos que vão exatamente movimentar a nossa economia. Você parece-me que tem também um projeto do caju. Né? É uma atividade econômica muito importante a cajucultura. Mas por força da seca prolongada, nós estamos no 6º ano seguido de seca, infelizmente, com problemas muito sérios de recursos hídricos, inclusive de água para o consumo humano e animal. Muitos municípios já em situação de calamidade pública, mas nós temos na cultura do caju uma atividade muito importante, capaz, inclusive, de gerar a criação de um município como foi a Serra do Mel. Sim. Foi um projeto do então e grande governador, saudoso governador Cortez Pereira. Isso. Mas por conta dessa seca prolongada e de algumas pragas que aconteceram no nosso estado, chegamos a perder 80% em algumas regiões dos nossos cajueirais, como se chama, especialmente na região oeste, médio oeste, mas com perdas também em torno de 50% no Seridó, aqui nessa região do Mato Grande. Mas mesmo assim, ainda é um dos principais pontos na nossa pauta de exportação, exatamente o caju. Lembrando que do caju tudo se aproveita. Tudo, até desde a amêndoa ao caju, que serve para o suco, para o doce, para a ração animal. Então, nós estamos agora com um trabalho que já vem surtindo efeito, junto com a cadeia produtiva do caju. Inclusive, agora, por ocasião da Festa do Boi, será instalada pela Secretaria da Agricultura, fruto de 2 audiências públicas que promovemos e algumas visitas, reuniões no interior, a Câmara Técnica
da cajucultura, que vai assim permitir uma discussão permanente sobre essa questão. Inclusive, a substituição de cajueiros já mortos ou que não produzem mais. Esse trabalho já começou com a distribuição de novos cajueiros. O próximo ano tem toda uma programação. Nós temos uma necessidade muito grande que não pode ser atendida de uma vez. A Emater está... A Emater também é parte pela assistência técnica, que é muito importante. A própria Embrapa também desenvolveu e participou também conosco, tem participado nessa luta, desenvolveu também alguns tipos de cajueiro mais resistentes e mais produtivos. Tem o tipo de cajueiro precoce. Ele é um cajueiro que começa a produzir rapidamente, de uma altura baixa, que facilita também, inclusive, a retirada dos frutos. Então, eu acredito que esse é um bom caminho. Eu poderia também, nessa linha, se você me permite, fazer também menção a outra luta nossa com relação aos ceramistas. Sim. Ainda no nosso primeiro mandato de deputado estadual, nós fomos procurados lá no Seridó, no município de Carnaúba dos Dantas, quando participavam de uma convenção partidária. O Gás já está lá? Ao final, nós tínhamos lá um grupo de ceramistas. Certo. Lá mesmo são 21 cerâmicas, quer dizer, move a economia, emprega a população, e esses ceramistas muito preocupados com algumas medidas que estavam sendo adotadas pelo Ministério Público e pelos órgãos de fiscalização, como IDEMA, IBAMA, que poderiam inviabilizar exatamente essa atividade. Então, nós promovemos uma audiência pública, depois foi constituído um grupo de trabalho, foi gerado um termo de ajuste de conduta e, com isso, nós garantimos o acesso ao crédito e a modernização do maquinário, menos poluente e com mais produtividade. Já atendido pelo gás? Porque o gás é muito importante na indústria ceramista. Infelizmente, né? Esse estado que é tão rico, nós temos energia através do gás, do petróleo, da energia eólica, da energia solar, mas o gás ainda é muito caro para essas pequenas cerâmicas. Sim. Então, teria que haver um subsídio, mais especificamente, vem defendendo isso também. Por enquanto, o que a gente conseguiu com essa luta já foi a modernização de quase todas essas cerâmicas que passaram a produzir mais e poluir menos. Então, esse é outro exemplo de uma luta parlamentar que vai além da apresentação de projetos, mas também dessa luta por demandas da própria sociedade, que compete também ao representante do povo encampar. O Rio Grande do Norte está se sobressaindo também no cultivo do abacaxi, né? Porque sim, até nós então, temos Mamanguape era naquela região ali onde tinha uma predominância. Mamanguape, Sapé, na Paraíba, mas hoje... É um marinho, né? Grande produtor de abacaxi, como a região de Touros também né? Produz bem. Tuermano, me fale sobre o grito das facções que aconteceu agora no dia 16. O que é isso? Olha, nós estivemos participando lá em São José do Seridó, um município de apenas 5 mil habitantes lá do Seridó, que é um caso para estudo e para servir de exemplo. É um município onde não há desemprego, é um dos maiores IDHs do Rio Grande do Norte, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, onde se verifica a qualidade de vida sobre vários aspectos, um dos quais a questão da empregabilidade. Você imagina que em plena seca, o Rio Grande do Norte, que tem 90% de sua área no semiárido, o Seridó, onde nós temos vários municípios em situação de calamidade, lá em São José do Seridó não tem desemprego, porque lá... Próximo de onde? É ali próximo a Caicó já. Sim, naquela região. Naquela região, e houve um protesto, porque há poucos dias o Ministério Público do Trabalho, e eu conheço vários de seus integrantes, alguns amigos pessoais pelos quais eu tenho um carinho, um apreço, um respeito muito grande, mas houve um entendimento do Ministério Público do Trabalho que ingressou com ação civil pública, condenando a empresa Guararapes, que é uma das mantenedoras, digamos assim, do programa chamado ProSertão, que foi um programa criado há alguns anos atrás, cerca de, acho que 5 anos atrás, exatamente para
aumentar o número de empregos no interior. Lá em São José do Seridó já existia, digamos, e foi aumentada essa vocação têxtil, onde essas facções elas produzem para as grandes empresas, como Guararapes, Hering e outras. E assim se gera emprego no interior. Então, é uma terceirização de serviços, onde as grandes empresas remuneram as pequenas empresas, e são essas facções recebem por isso, mas qual é o grande lance, qual é o grande benefício? É exatamente a geração de emprego e renda. Lá em São José do Seridó, volto à questão, lá não há desemprego e há uma qualidade de vida superior à média do Rio Grande do Norte, acima da média. E por que esse protesto lá? Porque lá exatamente é um exemplo e essas pessoas estão se sentindo ameaçadas. Se prosperar essa ação civil pública, ainda vai ser apreciada pelo Poder Judiciário, imputando uma multa de mais de 38 milhões a Guararapes, o que será desestimulador para aquela empresa e outras a continuar investindo. Porque no entendimento, pelo que nós tomamos conhecimento, no entendimento do Ministério Público do Trabalho, esses servidores, esses trabalhadores no interior teriam que ter os mesmos benefícios que são garantidos pela Guararapes aos seus funcionários. Sim. Mas são duas situações distintas. Embora trabalhem para o mesmo fim, mas, vamos dizer, uma pequena empresa que trabalha em parceria com uma grande empresa. Porque sempre existiu isso. Eu trabalhei na área de têxtil, e esse problema da facção, das faccionistas, a Santa Cruz tinha isso, não sei se ainda tem, mas isso aí é um processo antigo. Agora, deixa eu fazer uma perguntinha para o senhor. E o problema do nosso algodão? Algodão, infelizmente, o ouro branco, como foi chamado, isso. Acabou praticamente, foi dizimado por força do bicudo, uma praga que, infelizmente, conseguiu praticamente dizimar toda a produção de algodão de excelente qualidade. O fibra longa, né? Daí, o fibra longa, né? E daí o surgimento também e essa vocação para a indústria têxtil no Rio Grande do Norte, nas grandes empresas. Então, eu espero, finalizando a questão das facções, e eu tenho defendido isso, que haja o bom senso, que haja o entendimento. A Assembleia, inclusive, vai realizar uma audiência pública, tentando mediar essa questão, de forma que não espantemos, vamos dizer assim, essas indústrias que têm investido nesse projeto. Se alguma correção tiver que ser feita, que seja feita, mas que esse projeto ele possa ser mantido, que os empregos já gerados, quase 5 mil empregos, eles possam ser garantidos e aumentados, porque esse projeto ele já existe não só na região Seridó, mas em outras regiões do estado. O ideal é que nós tenhamos essa possibilidade de emprego em todos os municípios. Isso. Você imagine a população menos dependente de prefeitura, que as prefeituras já vivem falidas, insolventes. Você imagine essa população mais independente, essa população podendo viver com mais dignidade. Então, eu espero que ao final prevaleça realmente o bom senso isso, né? E a garantia do emprego para quem precisa. Eu tenho assistido e assistimos, inclusive, lá em São José do Seridó, foi uma audiência pública que superlotou um ginásio de esportes, lembrei aqui do Palácio dos Esportes, um grande ginásio, onde os trabalhadores foram lá se manifestar e dizer que eles querem continuar trabalhando, querem viver com dignidade. E, claro, à medida que essa indústria avança, é natural que se ganhe um melhor salário, que se busque uma melhor remuneração. Mas nós não podemos interromper esse processo, que é algo de bom que está acontecendo no Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, que infelizmente hoje, em meio a essa recessão, temos os piores índices de desemprego do país. Então, se uma loja, como há poucos dias foi anunciado, uma loja de uma grande rede que vai ser instalada em Natal, vai gerar 34 empregos e todo mundo batendo palma, imagine você estar aqui discutindo 5 mil empregos e a possibilidade até de crescer essas oportunidades. Então não podemos perder, não podemos de forma nenhuma desperdiçar essa oportunidade. Deixar que a burocracia atrapalhe, né? O senhor resolveu um pequeno problema de água lá em Macau, né? Junto ao Caerne, né? Olha, o problema da crise hídrica é em todo o estado do Rio Grande do Norte, em algumas regiões mais grave do que outras.
há poucos dias, na realidade, a população de Macau, representada por um grupo de vereadores e de cidadãos e cidadãs, foi à Assembleia pedir socorro, porque a água que está sendo consumida em Macau é uma água de péssima qualidade, uma água salobra e insuficiente. A água daqui chegaria, por intermédio da CAERN, chegando muito pouco e prejudicando, inclusive, toda aquela região, onde podemos citar Macau, Guamaré, Afonso Bezerra, Pendências e outros municípios. Existe um projeto de uma adutora que poderá atenuar essa situação. O governador do estado, junto com os prefeitos, foi a Brasília, depois da repercussão e da necessidade, mas temos um projeto que eu gostaria até de registrar e destacar, que é um projeto da gestão do prefeito Hélio Miranda, lá de Guamaré. Ele está com um projeto muito inovador para o Rio Grande do Norte e para o Brasil também, embora tenhamos uma experiência bem sucedida aqui na ilha de Fernando Noronha, que é o aproveitamento da água do mar, sim, depois de processado, como existe na Espanha, Israel, muitas, né? Então, depurada essa água, ela fica própria para o consumo humano. E lá o prefeito já adquiriu esse maquinário e ele espera de uma forma definitiva resolver essa questão. Até porque Guamaré tem dentro do seu território também uma refinaria de petróleo, quer dizer, tem um potencial ainda a ser explorado em torno da produção de gás e petróleo, como acontece. Então, a água é essencial à vida humana e é essencial também a qualquer atividade econômica. Eu teria muita coisa para perguntar e conversar com o doutor Hermano Moraes, mas o tempo urge, né? Muito pequenininho. Eu queria que o senhor falasse rapidamente sobre o Setembro Dourado. Olha, o setembro tem se notabilizado, no mês de setembro, como o mês cidadão. São várias campanhas que têm sido realizadas pela sociedade civil. O Setembro Dourado, o Setembro Azul, o Setembro Amarelo. Nós temos várias campanhas e que demonstram para a sociedade a necessidade de maior engajamento, maior participação. Até porque o Estado, e falo no sentido amplo, do município ao Estado, até a União, não tem sido capaz de resolver os problemas da população. E nunca será capaz de atender a tudo. Tem demonstrado muita deficiência na área de educação, em serviços essenciais como saúde, como segurança pública, mas é importante esse engajamento nessas campanhas. Então, nós temos que cuidar da saúde das pessoas. E essa audiência que nós realizamos foi nesse sentido também, de demonstrar a necessidade de se cuidar e cuidar no tempo certo das pessoas que estão enfermas, que às vezes por ações preventivas podem ter sua qualidade de vida melhorada, e muitos até que padecem, até falecem, por falta de um melhor atendimento, uma melhor prestação de serviço. Então, essas campanhas todas, inclusive o Setembro Dourado, é nessa linha, de chamar a atenção da sociedade para o que está sendo feito, para aquilo que precisa ser feito, para que a população, especialmente a população mais pobre, mais desinformada, seja menos penalizada. Estivemos aqui com o doutor Hermano Moraes. O senhor tem os minutos finais, os segundos finais, para o senhor falar à vontade o que o senhor quiser. Bem, primeiro, deixe de lado esse tratamento de senhor. Eu me sinto seu amigo também, muito gratificado pelo convite de participar aqui do Tribuna Livre, Jaécio. Agradecer a você e sua equipe e dizer que nós temos procurado, como cidadão e como agente político, já ao longo de 6 mandatos eletivos, honrar a confiança da população. O Brasil é um país que passa por sérias mudanças, por uma crise de ordem política, de ordem econômica, a sinalização de uma melhoria do desempenho da economia, o que é muito bom com a diminuição do desemprego, para mim é a maior mazela desse país. Nós temos o Rio Grande do Norte passando por sérias dificuldades também, um estado praticamente insolvente,
que não consegue sequer pagar em dia os seus servidores. Nós estamos numa fase onde se completa praticamente 2 meses de atraso, que é muito ruim para o servidor, muito ruim para a atividade econômica, para o comércio, para os serviços, ou seja, prejudica a vida de todo mundo. Mas é um país, o Brasil, com um potencial muito grande, dimensões continentais, e com potencial enorme dentro dessa diversidade. O Rio Grande do Norte, de dimensões territoriais limitadas, mas com potencial riquíssimo, a partir do seu subsolo, do potencial turístico, da produção de sal, de minérios, da fruticultura, do agronegócio, da energia limpa produzida pelas eólicas, através da energia solar. Enfim, eu sou entusiasta do Rio Grande do Norte, acredito nesse estado, na cajucultura e tantas outras, né, outras atividades, onde acredito que nós vamos ter, e espero que não demore, um Rio Grande do Norte melhor. Lamento a situação que nós estamos vivendo, mas o papel nosso, enquanto agente político, é esse. Por outras crises dessas? Né? Mas temos que ter a consciência da boa aplicação dos recursos públicos, do planejamento estratégico, onde é que nós queremos chegar, onde é que nós podemos chegar. Potencial nós temos demais, e a população quer e tem direito, tem toda a legitimidade para exigir uma condição de vida melhor. Então, que nossos governantes possam ser mais felizes nas suas gestões. Teremos eleições praticamente gerais no país em 2018. É importante que a população verifique, analise, escolha o melhor presidente ou a melhor presidente, o melhor governador ou a melhor governadora, sua representação também no Senado, na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, para que assim com a melhor representação, com mais compromisso com o povo, nós possamos construir uma realidade melhor. Eu lhe agradeço, já encerro aqui minha participação, me colocando à disposição para voltar aqui sempre que convidado. Se Deus quiser. O senhor vai ganhar uma caneta da Pegasus, o senhor escreveu os seus grandes projetos, e eu despeço do senhor, lhe agradecendo muito a sua participação. Eu agradeço a você e a Pegasus também. Saio aqui ainda presenteado, se já não bastasse a oportunidade de participar desse programa. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, pessoal. Tribuna Livre, com Jaécio Carlos. As boas ideias passam por aqui.